E aí galera, beleza? No ficheiro de hoje nós vamos falar sobre o que tem acontecido na América Latina. De onde vieram esses protestos? Quem está liderando eles? Quais são as pautas? Por que eles escalaram? Existem algumas características comuns a todos eles. O perfil sociológico é jovem, a dinâmica é agressiva e disruptiva, e a movimentação é pulverizada. Ainda assim, como veremos, eles obedecem uma orientação estratégica. Nenhum protesto é espontâneo no sentido de provocado a partir do nada. Mas, para não cairmos em generalidades, vamos aos fatos de cada país. Acesso liberado. Bem-vindo ao Ficheiro MBL. 1. Os fatos no Chile, Equador e Bolívia. Recentemente, o metrô do Chile foi destruído por incêndio e suas atividades foram interrompidas. Mais de 100 estabelecimentos foram saqueados e vandalizados. As manifestações eclodiram por conta do aumento da passagem do metrô. À semelhança do que ocorreu no Brasil em 2013, a população foi às ruas convocada por esse aumento. Quebra-quebra e repressão policial estão sendo a tônica do Chile. O toque de recolher não tem funcionado e mesmo o anúncio de medidas para combater as desigualdades sociais, leia-se medidas intervencionistas, não tem funcionado para iniciar o diálogo entre o governo e os manifestantes. Os manifestantes incluem sindicatos e também cidadãos isolados. Já são mais de 200 feridos. O subsecretário do Interior do Chile, Rodrigo Ubilla, refez a contagem de mortos já para 18 pessoas. Não há sinais de que a situação irá melhorar. No Equador, a dinâmica tem sido muito diferente. Lá, o estopim para as manifestações foi a subida do preço da gasolina, quando o governo retirou o subsídio dos combustíveis e uma daquelas medidas de arroxo do programa que Lenín Moreno adotou após sua ruptura política com Rafael Correa. As reformas fazem parte de um acordo entre o presidente do Equador e o FMI. As manifestações começaram no início de outubro. Movimentos indígenas também aderiram à pauta de ataque aos subsídios e pressionam o governo, representados pela Confederação de Nacionalidades Indígenas. Manifestações cercaram a Assembleia Nacional e forçaram o governo a transferir a sede governamental. O edifício da Controladoria de Justiça e uma estação de TV foram incendiados. Da parte policial, a repressão foi vigorosa na medida em que os protestos escalavam em violência. Após duros enfrentamentos violentos, Lenín Moreno declarou toque de recolher. A retirada do subsídio estatal no governo de Lenín Moreno fez subir o preço da gasolina e do diesel. Também sindicatos e cooperativas estão participando da mobilização popular. Exemplo é a Federação Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Passageiros, a FENACOTIP, que atacou o fim do subsídio para os combustíveis. 19 pessoas foram presas por obstruir as ruas, conforme declarou a ministra Maria Paula Romo. A escalada das convulsões sociais provocou o decreto de estado de exceção. Já na Bolívia, a situação tem peculiaridades próprias, que a separam do que está acontecendo no Chile e no Equador. As manifestações na Bolívia eclodiram por conta da queda nos contadores de voto, que deixam a eleição lá sob forte suspeita. Na primeira vez em que Evo Morales não ganharia de primeiro turno e poderia ir ao segundo turno, de repente acontece uma pane e quando a contagem de votos retorna, ele ganhou. Esse fato motivou a OEA, Organização dos Estados Americanos, a uma reunião especial para discutir as eleições bolivianas. O governo Evo, por sua vez, solicitou que viesse uma equipe técnica auditar as urnas. O fato é, manifestantes saíram às ruas por conta dessa fraude. Ao contrário do Chile e do Equador, a situação na Bolívia ainda está sob controle, embora tenhamos notícias de bloqueio de estradas e de derrubada da estátua de Hugo Chávez, um dos principais mentores e apoiadores da subida ao poder de Evo Morales. 2. Grupo de Puebla. Por conta desses acontecimentos, a direita, especialmente sites e blogs ligados a Bolsonaro e Olavo de Carvalho, tem divulgado a existência do Grupo de Puebla, que estaria por trás dos acontecimentos. Esse grupo seria a reedição moderna do Foro de São Paulo. A princípio pode parecer apenas um exagero, já que parte da direita prima por temores excessivos e histerias programadas, especialmente quando há algum problema interno com o governo. No entanto, examinando melhor, há uma certa dose de razão nessas alertas. O Grupo de Puebla é um novo espaço de discussão e articulação política internacional da esquerda latino-americana. Ele foi fundado em 2019. O grupo tem existência oficial e um site aberto a quem queira acompanhá-lo, é o progressivamente.org. Além disso, os paralelos entre essa organização e o Foro de São Paulo não são assunto exclusivo da direita brasileira. Como vocês poderão notar, consultando as fontes do ficheiro, esses paralelos já estão sendo analisados por analistas políticos e líderes conservadores e liberais de outros países da América Latina.
Não há nenhum mistério nos objetivos institucionais dessa organização. Ela foi criada como espaço de articulação e resistência àquilo que, no manifesto inicial do site, é descrito como a ascensão da direita conservadora e a dissolução daquilo que havia sido conquistado na década anterior. Evidentemente, eles estão fazendo menção às sucessivas vitórias de candidatos de esquerda na América Latina, que incluíram as vitórias de Hugo Chávez, Lula, Bachelet, Evo Morales, Rafael Correa e Cristina Kirchner. Essas e outras vitórias perfazem um movimento amplo no sentido de conquistar cadeiras presidenciais nos vários países da América Latina. É preciso entender esse ponto com as devidas reservas. O que parece estar acontecendo é um fenômeno similar àquele que nós vimos com a ascensão dos presidentes de esquerda anteriormente citados. Em eleições locais, com especificidades locais, é preciso ver que o Foro de São Paulo, provavelmente agora o Grupo de Puebla, não tem uma atuação semelhante à de um deus ex machina, do qual se possa dizer que tudo que acontece nesses países é fruto da interferência e antevisão estratégica do foro. Uma organização de debates e resoluções como essa funciona de uma maneira menos centralizada e mandatária que, por exemplo, o Comintern na época stalinista. Não há indícios desse nível de controle sobre o processo histórico na América Latina. Por outro lado, a sucessiva onda de vitórias eleitorais da esquerda foi atribuída ao foro em declarações de Chávez, Dirceu e Lula, o que é muito mais um indício plausível de sua importância, ao menos como um espaço de articulação estratégica. Por outro lado, é lógico que uma organização que reúne os principais líderes intelectuais da esquerda latino-americana não é um clube de conveniências. Ali são decididas estratégias em comum, apoios, são sedimentadas alianças, e isso tudo é ratificado nas resoluções do foro. Deste modo, é provável que o Grupo de Puebla seja uma ramificação deste trabalho, cujo surgimento recente se deve, como eles mesmos dizem, ao conhecido fato da ascensão dos presidentes de direita nos últimos anos, seguindo na esteira da grande tendência histórica mundial à direita que nós temos visto nos países ocidentais. No que se refere aos acontecimentos do Chile, o manifesto do Grupo de Puebla vai no sentido de apoiar as manifestações e condenar a repressão do governo. É difícil saber com clareza como as manifestações foram organizadas. Entretanto, podemos citar alguns líderes do Grupo de Puebla, como Marco Henriquez, Carol Cariola Oliva, Hugo Gutierrez, Camila Vallejo, todos apoiando as manifestações e atacando os governos Piñera e Lenín Moreno. Por fim, tivemos a comprovação de algo muito grave. Segundo o comunicado de La Secretaria General de la OEA, que se encontra no site oas.org, as manifestações fazem parte da estratégia de Cuba e Venezuela, que são formalmente acusadas de financiar e apoiar o conflito social e político na América Latina. Esse comunicado altera bruscamente a nossa percepção da situação do Chile e do Equador e reforça a posição segundo a qual as manifestações são expressão da estratégia revolucionária socialista do Foro de São Paulo ou do Grupo de Puebla, a lógica da chantagem revolucionária. Esse tipo de manifestação tem uma lógica interna bem administrada pelos grupos de esquerda. Há 3 tipos distintos de militantes. O primeiro são os líderes, as pessoas responsáveis por convocar os atos e organizar os locais. Essas pessoas sempre existem em toda manifestação, por mais caótica que ela seja. O segundo tipo é a massa insatisfeita pelas mais variadas razões: salário baixo, desemprego, alta de combustível, alta de passagens, carestia de alimentos, etc. Até aí nós temos 2 tipos que aparecem nas manifestações de direita e que foram o cimento de 2015 e 2016 no Brasil. Os líderes estavam lá presentes e a massa também estava lá, insatisfeita pelo desemprego, inflação alta, notícias diárias de corrupção e etc. Entretanto, há um terceiro tipo, este presente em manifestações insurrecionais e tendentes à violência. É o tipo do vândalo urbano. Aqui eram os conhecidos meninos com capuz preto na cara, os Black Blocs. Qual a dinâmica do vândalo? O vândalo está ali por 3 razões. Primeiro, ele precisa dar ao protesto o caráter de quebra de ordem. Não pode ser um protesto dentro da ordem, pois o objetivo é acelerar alguma quebra de ordem por via da pressão direta, ao contrário da pressão parlamentar, que seria indireta. Em segundo, ele tem que extravasar e incendiar a massa, os homens e mulheres que estão na manifestação por alguma insatisfação social, muitas vezes justificada, mas que nem são vândalos nem têm perfil de engajamento. A terceira função do vândalo, ao incendiar a massa, é produzir os mártires, que são aquelas pessoas feridas nos confrontos com a polícia, espancadas, presas ou até mesmo mortas. Elas fazem a manifestação ganhar mais corpo e são objeto de chantagem emocional em democracias liberais. As manifestações urbanas de disrupção não visam a tomada
tomar o poder propriamente falando, mas a acelerar algum processo ou gerar uma instabilidade política que permita que outras forças políticas colham dividendos políticos do ambiente gerado. Por isso, é crucial saber quem está apoiando, mesmo que simbolicamente, no caso sem ajuda efetiva em matéria de organização ou financiamento. Este apoio, como dissemos, pode ser material ou puramente simbólico. A declaração do Grupo de Puebla mostra, no mínimo, que há apoio simbólico. E se há apoio simbólico, é porque há convergência política de interesses no Chile e no Equador, como ficou demonstrado na sessão sobre o Grupo de Puebla. Por isso, não sejam ingênuos. Devemos enxergar com muito critério e analisar com seriedade o que está acontecendo nos países vizinhos. Até porque existe a possibilidade de algo similar vir a ocorrer aqui no Brasil durante o governo Jair Bolsonaro. E o presidente já avisou que o exército estará de prontidão, o que é um sério perigo, dadas as suas convicções pouco democráticas. Temos muitos elementos para que essa onda da América Latina possa chegar de fato aqui nos próximos meses. Aguardemos e se algo ocorrer, tenho certeza de que o MBL se antecipará e estará do lado da defesa da ordem e da democracia. Bom, pessoal, isso foi o Ficheiro de hoje, espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like aí, compartilhem com seus amigos e vamos ficar de olho no que acontece na América Latina. Um abraço e até a próxima!